Como lidar com o medo do futuro? Olá, eu sou Francine Lira e esse é mais um episódio do Visão de Mulher. Hoje nós vamos falar de como lidar com o medo do futuro. Essa é uma pergunta que nós, mães ou pais, perguntamos sempre quando recebemos um laudo. Como é que vai ser o futuro? Será que meu filho vai conseguir se relacionar? Será que ele vai se desenvolver? Será que ele vai fazer uma faculdade? Será que ele vai trabalhar? Ele vai conseguir casar? Será que ele vai ter uma vida normal? Esse é o medo que nós temos, essa incerteza que nós temos. Eu já tive, eu tenho, e eu tenho certeza que você, que também tem uma criança atípica em casa, também se pergunta. Aí temos aquela dúvida, meu Deus, se eu vier a faltar, o que vai ser do meu filho? Nós temos medos constantes, nós temos. Não é algo que a gente não consegue simplesmente deixar de lado. Se você que já é pai ou mãe de uma criança neurotípica, quando o seu filho nasce ou quando você está gerando essa criança, você se pergunta, você acha, e aí? Será que ele vai se dar bem? Será que ele vai conseguir? Como que vai ser os desafios? Esse medo nós já temos. Só que quando nós somos mães atípicas, os nossos medos são maiores, porque os nossos desafios são maiores. O desenvolvimento dos nossos filhos é diferente. Então, você ter dúvida, você ter medo se seu filho vai conseguir ingressar no mercado de trabalho, se ele vai conseguir concluir os estudos dele no tempo certo, se ele vai conseguir se relacionar, ter amigos, se ele vai conseguir namorar, casar, ter filhos. A gente tem esse medo. Mas como que você vai lidar com isso? Não existe uma fórmula mágica de chegar e falar, faz isso, isso, isso. Se você fizer isso, seu filho vai desenvolver e não vai precisar. Não existe. Isso não existe. Eu, como uma mãe atípica, o que eu faço? Eu sempre profetizo na vida dos meus filhos. O Júnior, que hoje tem 11 anos, eu sempre falei, tanto para ele como para quem fosse, eu acredito e eu confio que meu filho vai passar por todas as etapas. Ele vai concluir os estudos dele no tempo normal, ele vai sim ter amigos, ele vai sim casar, eu vou ser avó, sim, eu tenho certeza disso. Ele vai fazer faculdade se ele quiser, ele vai. Se ele não quiser, ele vai ingressar no mercado de trabalho, ele vai dar continuidade. Então, eu sempre profetizei isso para a vida dele. Isso não significa que eu não me preocupe, eu me preocupo sim, eu sofro sim. Eu sofro quando meu filho não tem amigos. Eu sofro quando ele acha que ele tem vários amigos e eu vejo a realidade dos amiguinhos dele. Então, hoje são desafios de um menino de 11 anos. Daqui a pouco vão ser desafios de um menino de 15, 18, 20 e assim por diante. E assim como a minha filha, eu oro todos os dias para que Deus dê a sabedoria para ela, para que ela possa controlar o estado emocional dela, para que ela não venha ter tanto descontrole emocional. Vocês acham que eu não peço a Deus, que eu não me preocupo e falo, Deus, como é que vai ser se a Mariana tiver um descontrole emocional como ela tem comigo na fase de adolescência, na fase adulta? Então eu oro e eu peço a Deus. Eu sou cristã, eu faço isso, mas independente da sua religião, é isso que você tem que fazer. Os medos vão vir, mas nós temos que confiar no que nós fazemos aqui. A gente tem que fazer a nossa parte, não é só pedir, eu não só peço a Deus, oro a Deus e entrego nas mãos de Deus, não. Eu não só faço isso, eu entrego nas mãos de Deus e faço o que eu tenho que fazer hoje para ajudar os meus filhos para o futuro. Se eu tenho que desenvolver, o que eu preciso fazer? Então, para a gente minimizar os nossos medos, nós temos que fazer hoje. O que você está fazendo pelo seu filho? Você tem medo se ele vai concluir a escola no tempo certo? Então, o que você hoje faz para ajudar o seu filho para que ele possa concluir? Se você quer que ele case, que ele tenha um relacionamento, o que você hoje faz pelo seu filho que vai ajudar ele a ele conseguir ter um relacionamento lá na frente? Então, medos nós vamos ter, incerteza nós vamos ter. Mas o que a gente pode fazer hoje é ajudar
os nossos filhos. O que eu posso fazer? É terapia? Eu vou fazer? O que eu posso ajudar o meu filho? Para que eu possa ter, nem que seja um pontinho de certeza de que ele vai conseguir. Ele pode não seguir como uma criança neurotípica, mas ele vai conseguir. A gente sabe que os desafios vão vir. Eu não tenho como achar que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Ele vai conseguir seguir como uma criança neurotípica. Eu sei que ele vai ter desafios, mas eu tenho que ajudar o meu filho hoje para que ele vença esses desafios amanhã. Então, a gente tem que ter medo. A gente tem que ter não. Nós vamos ter medos, nós vamos ter incerteza, mas esse medo e essa incerteza não pode nos paralisar. Elas podem sim nos dar força, nos dar gás para que a gente possa lutar mais ainda por essas crianças, para que a gente possa reverter, nem que seja um pouquinho dessa situação hoje. Então, se seu filho hoje não consegue ter amigos, o que eu posso fazer para que meu filho tenha amigos? Qual é a terapia? O que eu posso fazer para ajudar ele? O que eu posso fazer dentro de casa para ajudar ele? Então, comece a pensar ao contrário. O medo vai vir, mas você tem que começar a pensar na solução para que esse medo não venha acontecer. Tem coisas que são inevitáveis, a gente vai passar por essa situação. Os nossos filhos vão passar, infelizmente, por preconceitos. Nós passamos e eles vão passar. Mas o que eu posso fazer com o meu filho? Eu tenho que preparar ele desde pequeno para que quando ele venha sofrer esse preconceito não pare ele, não paralise ele. Ele vai passar, não é que ele não vai passar sem sofrer, ele vai sofrer, mas não vai paralisar ele. Então nós temos que preparar os nossos filhos para tudo, inclusive para amanhã ou depois a gente venha se faltar. A gente não sabe. Eu posso estar aqui falando e amanhã acontecer alguma coisa e eu não estar com meus filhos. O que eu fiz com os meus filhos hoje para prepará-los? A gente nunca prepara ninguém para uma perda assim, mas nós temos que preparar os nossos filhos para que eles sejam crianças independentes. Ah, mas o meu filho é nível 3. Ah, meu filho não consegue fazer determinadas coisas. Concordo com você. Ele sempre vai precisar de alguém. Ele sempre vai precisar, mas hoje você tem que fazer o máximo que você puder para ajudar o seu filho a se desenvolver o máximo que ele puder. O medo, repito, o medo nós vamos ter sempre. Em cada fase nós vamos ter. Hoje eu tenho um medo sobre uma fase do meu filho, do Júnior, que está com 11 anos. E tenho um medo diferente da Mariana, que tem 5. Então os nossos medos, as nossas incertezas vão mudando. Então hoje o medo, a incerteza que eu tenho com o meu filho não é a mesma quando eu recebi o diagnóstico com 2 anos. Não é a mesma. Então as coisas vão mudando e a gente tem que começar a pensar o que eu posso fazer para ajudar o meu filho, para que no futuro isso não venha prejudicar tanto ele. Como eu disse, tem coisas que nós não vamos ter como evitar, porque não depende só da gente. Depende do próximo. E eu não vou botar meu filho numa bolha, numa redoma, porque eu vou estar piorando isso. Que quando eu boto meu filho numa bolha, numa redoma, por medo do que vai acontecer, isso e aquilo, e eu super protejo ele, o que eu estou fazendo? Eu não estou preparando ele para um ambiente externo. Eu estou pensando em protegê-lo 100% e não em preparar. Então eu vejo que muitas das vezes a gente protege em excesso e não prepara essa criança. A gente protege muito e pouco se prepara. Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que preparar eles o tempo todo no que vai vir. O Júnior, desde novinho, e a Mariana, agora que recebeu o diagnóstico, eu sempre falo abertamente do autismo. E eu ensino a eles a ter orgulho do autismo. Não estou romantizando. Por que eu ensino eles a ter orgulho? Porque se amanhã ou depois alguém vier querer ofender ele, chamando ele de autista, ele não vai ser ofendido, porque ele sabe o que é o autismo. Ele sabe que tem uma limitação, mas que isso não paralisa, que isso não define. Então eu falo isso para os meus filhos desde pequeno e ensino. Se alguém vier falar, esse menino é autista, sou sim, com muito orgulho. O que me faz diferente de você? É isso. Então prepare o seu filho para todos os medos que hoje você tem. Pega esses medos, pega essas incertezas e usa como
fonte de energia e de força para que você possa preparar o seu filho. Prepare ele para todos os medos que hoje você tem. Faça isso. Comece a inverter. Não proteja tanto e prepare-o mais. Não faça isso. Eu vou proteger ele. Porque fulaninho fez. Meu filho nunca erra. Não, meu filho erra, o seu filho erra. Nossos filhos não são perfeitos. Eles vão gritar, eles vão perturbar o outro. Ele vai fazer. E aí? Como que eu estou ensinando meu filho a lidar com essa situação? Então, essa é a minha dica para vocês. O medo vai sempre caminhar conosco. O medo caminha com a gente em todos os setores da nossa vida. Em todos. Não tem um que você fale, eu não tenho medo. Tudo você tem medo. Só que esse medo não pode nos paralisar. Eu tenho que aprender a conviver com esse medo. E usar esse medo como combustível para que eu possa vencê-lo. Então comece a enxergar de maneira diferente. Eu tenho medo. E o que eu estou fazendo para que meu filho supere isso? Eu tenho esse receio. Eu tenho essa incerteza. E o que eu estou fazendo para que isso não venha prejudicar? Então, essa é a minha dica para vocês, é o que eu faço na minha casa. Então, toda a incerteza, todo o medo, tudo que eu acho que possa vir a acontecer, eu uso isso como combustível para que eu possa preparar os meus filhos. Então, se eu tenho medo da socialização, eu vou focar mais na socialização. Se eu tenho medo do emocional, eu vou focar mais no emocional. Se eu tenho medo, o que eu tiver medo, eu vou focar para que isso não venha acontecer. Mas você também tem que ter cuidado, muito cuidado, porque às vezes o seu medo é seu, é algo que você possa ter vivido, é algo que você possa ter visto em algo e você foca nisso e de repente seu filho nem vai passar por isso. Então, também tenha cuidado, tenha cautela com os medos que você tem e se esses medos têm fundamento ou não. Então faça essa análise, faça essa reflexão, peça a Deus para arrancar isso do seu coração, da sua cabeça e foque em realmente os desafios que os seus filhos possam vir a ter. Porque às vezes a gente tem medo de tudo. Eu posso ter medo de algo que não vai nem chegar perto do meu filho, mas eu estou focando nesse medo. Então tenha cuidado, medo paralisa a gente. Medo atrapalha que a gente vá para um próximo nível, para um próximo, que dê um próximo passo, que a gente quebre alguma barreira. O medo, ele faz isso. Então nós temos que ter o medo para até que a gente possa filtrar o que a gente pode, o que não pode. Então, o medo ele vai conviver com a gente, mas o medo não pode nos dominar. E ter medo de tudo, algo está errado. Então, vamos analisar, vamos ter cuidado, vamos ter cautela para tentar ver se esse medo é nosso, particular, em algo que é meu, por eu ter vivido, ou por eu já ter visto, por eu acho, do que realmente algo que possa vir a afetar os nossos filhos. Então vamos ter sabedoria e discernimento para entender qual tipo de medo a gente tem que enfrentar, tá bom? Eu agradeço vocês por estarem até esse momento final do nosso vídeo. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, porque nós temos que quebrar essas barreiras. Nós temos que ajudar essas famílias que precisam ouvir e entender de fato, enxergar, conseguir ter uma visão diferenciada, porque esse é o intuito do Visão de Mulher. Isso é o que Deus colocou no meu coração, que o quanto eu puder falar para essas famílias atípicas, eu vou falar. Trazer a minha visão, o que eu vivo, o que eu passo para vocês. Então, se Deus colocou isso no meu coração, eu quero compartilhar com vocês a minha visão para que vocês possam confrontar e comparar com o que vocês vivem, com o que eu vivo, o que vocês podem tirar de dicas. Então, esse é o intuito. Então, curta, comenta, compartilhe o máximo que você puder, porque juntos nós vamos atingir mais e mais famílias que precisam tanto ouvir isso, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.